Bom, pessoal, nessa segunda questão, é uma questão também de modelo muito clássico. E aí vocês vão ver que logo a número 3, a próxima, ela é uma questão da UERJ, que é exatamente a mesma forma de fazer. Não estou dizendo que é igualzinho, ou tão fácil quanto, ou tão difícil quanto. Estou dizendo que é um contexto, né, em que no final a conta ela tem uma similaridade, esse modelo, né, da forma como ele contextualiza, tem sempre uma mesma maneira de solucionar. Óbvio, né? Na matemática também é muito comum uma mesma questão ter mais de uma solução. O que eu tô querendo dizer é que a 2 e a 3 podem ser usados o mesmo método, a mesma mecânica, ok? Mas vamos lá. Vamos então pedir para que você tente fazer, e aí conseguindo ou não, você volte para cá. E aí, assim, torço, além de, né, óbvio, torcer para que você consiga, eu fico torcendo também para que você faça bem essa aproximação final. Então, vá lá, tenta fazer, não vou dar mais spoiler não, que daqui a pouco a gente corrige. Dá um pause aí. Bom, dando sequência na solução, ele falou de um modelo de vazão de água de um caminhão de bombeiros, dado por essa expressão aqui. E ele pergunta qual é aproximadamente, utilizando uma casa decimal, o tempo de escoamento necessário para que o volume de água escoado seja 10% do volume inicial contido no caminhão. E ele pede para utilizar, caso necessário, log de 2 igual a 0,3. Como ele quer um décimo, ou seja, 10%, né, do que tinha inicialmente, e inicialmente tinha V0, então vê se tu entende a minha substituição. Aqui, basicamente, no lugar desse V de T, eu vou colocar V0 sobre 10, porque 1% não é um décimo de alguma coisa. Então, repara que essa conta é por quê? 10% de V0, 10% do inicial, e aí por isso V0 sobre 10, ok? Então vai ficar V0 sobre 10 igual a V0 mesmo, vezes 2 elevado a menos T. Daqui eu acho que é bem mais rápido da gente fazer essa parte algébrica, porque V0 vai cortar com V0. Essa é a parte do modelo que é muito clássico, ou seja, quando ele pede alguma coisa, né, pede o tempo ou pede a variável, baseado, né, para que você substitua em função do que tem inicialmente, isso é muito clássico, e aí uma solução sempre que vai acabar cabendo aí é que você não precisa, por exemplo, do valor, né, do valor inicial, porque ele acaba cancelando. Se for em função do outro, sempre vai aparecer alguma parte do outro, uma parcela do outro, o que vai fazer com que cancele. E aí desse lado aqui ficou 1 sobre 10, né? E do lado de lá ficou 2 elevado a menos t. Repara que aqui a gente poderia transformar um décimo em 10 elevado a menos 1, né? Por aquela regrinha lá das exponenciais. E isso eu acho que é mais maneiro para mim, ou pelo menos me apetece, pelo seguinte. Daqui a gente tem bases distintas, né? Que não vai ter uma possibilidade de conversão uma na outra. Então eu vou aplicar o log. Então seria log de 10 a menos 1 igual a log de 2 elevados a menos t. Partindo para isso, esse menos 1 aqui a gente pode fazer a regrinha do peteleco com ele e ele vir parar aqui na frente, assim como esse menos t futuramente. Então, menos 1 vezes log de 10, que para os mais maldosos estão ligados que é 1, né? E aqui fica menos t vezes log de 2. Aí as substituições, ele já falou para a gente que esse log de 2 vale 0,3. E ele também falou pra gente, melhor, falou não, a gente pode dizer pra gente mesmo que log de 10 na base 10 vale 1, né? Então, desse lado de cá ficou menos 1 e do lado de lá ficou menos 0,3t. Como os dois lados estão, né, negativos, eu posso multiplicar por menos 1 e aí o t ficou basicamente igual a 1/3, né? Lembrando que é 1/3 de hora. Não fica 1/3, gente, perdão. Fica 10/3. É isso. Porque vamos lá, só para eu me aproveitar aqui. Digamos que uma linha antes dessa seria menos 1 ou mais 1, né? Por 0,3 igual a t. E aí 1 por 0,3 é a mesma coisa que 10 sobre 3 de hora. 10/3 de hora, vê se tu entende que é a mesma coisa do que 3 mais 1/3. É como se fosse 3 horas inteiras, que isso aqui é 9/3 mais 1/3. Que aí você consegue fazer essa aproximação até com menos problemas, que é assim. Depois eu vou te explicar por que ele disse aproximadamente. Porque aqui nosso vai dar 3h20 certinho, né? Porque são 3 horas e 1/3 de hora. Como uma hora tem 60 minutos, 1/3 de hora daria 20 minutos. Então seriam 3 horas e 20, mas a mais próxima ali é 3h18 e ela é bem mais próxima mesmo, né? As outras estão bem distantes, como por exemplo 3h12 e 2h15. E por que ele disse aproximadamente? Porque já que deu um valor cravado. É porque se você fosse apelar para esse 10/3, esse 10/3 é uma dízima periódica, né? 10/3 daria 3,33333. Aí por isso que ele disse para usar uma casa decimal, que se você usasse 3,3, 3,3 seria
3 horas e 0,3 da hora. Aí daria aquilo ali, 18 minutos, beleza? Mas como não precisou, a gente ficou num terço mesmo, e um terço super dá para resolver por conta dele já ter liberado a aproximação. Então, mesmo que você não fosse no que ele estava imaginando ser, você já conseguiria chegar na resposta de qualquer jeito, porque já deu a deixa, né? Aproximadamente. Mas é isso, gente. Letra C. Vamos para a próxima.